dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Intenções da Santa Missa. Ação de graças pelo aniversário dos dizimistas Cláudia Severina Matilde da Silva, Érica Aline Bezerra da Silva, Josefa Maria da Conceição, Maria Etelvina dos Santos Neves, Vilma Lúcia Félix dos Santos. Ação de graças pelos 18 anos de vida de Lucas Gabriel, pelo aniversário de Michele Cunha, súplica por uma causa na justiça, falecidos, 7º dia de falecimento de Isabel Sabino de Barros, 7º dia de José Paz da Cunha, Antônio Medeiros e família, Sargento Chico, Edinaldo Ramos, Gabriel Alves Lins, Luiz Fernandes, Edilson Fernandes, Luísa Rodrigues, José Oliveira, Luzia Maria, José Fernandes, Paulino Fernandes, Maria Francisca da Silva, Edésio Alexandre Bruce, Esaú Ferreira Filho, Lili e Esaú, falecidos das famílias Lopes e Oliveira, as almas do purgatório e, é claro, as intenções que você traz no mais íntimo do seu coração e quer apresentar no altar do Senhor. Cantemos o canto de abertura. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo, os louvores do teu nome, cante o povo em seus versos. Venham todos com alegria aclamar nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, proclamando o seu louvor. Ele é o Rei dos reis e dos deuses o maior. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo, os louvores do teu nome, cante o povo em seus versos. Tudo é de abismos, montes, mar e terra ele formou. De joelhos adoremos este Deus que nos criou, pois nós somos seu rebanho e ele é nosso pastor. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo, os louvores do teu nome, cante o povo em seus versos. Ninguém feche o coração, escutemos sua voz. Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós. Mereçamos o que ele tem guardado para nós. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo, os louvores do teu nome, cantem o povo em seus versos. Glória ao Pai que nos acolhe, a seu Filho Salvador. Igualmente demos glória ao Espírito de amor,
hoje e sempre eternamente cantaremos seu louvor. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo, os louvores do teu nome, cante o povo em seus versos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, boa noite a você que está sintonizado na Rádio Clima, você que está conectado através do Facebook de nossa paróquia. Estamos celebrando mais um dia de nossa preparação espiritual para a festa da nossa padroeira Santana. Faltam 18 dias para a nossa festa. E nós queremos acolher com alegria aqui na nossa Igreja Matriz, de onde nós transmitimos ao vivo a Santa Missa, a família Barbosa da Silva, com Liz Gilvânia e Carmen, representando a família, que vem hoje receber a imagem de Santana peregrina e que vão levar para casa e que vão assim homenagear a nossa padroeira. Vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Hoje queremos colocar em nossa Santa Missa todas as pessoas viciados em drogas, viciados no álcool, pessoas que têm outros vícios, viciados em celular, vícios que nos escravizam. Quando hoje nós celebramos a memória de Santo Agostinho Zhaorong, que é da China, é um mártir chinês. E com ele nós celebramos os mártires chineses de 3 séculos de perseguição. São 118 mártires que celebramos no dia de hoje e que morreram ao longo da evangelização da China. E na explicação do Evangelho você vai entender por que, celebrando esses mártires, a gente reza na missa por quem é viciado, para que o Senhor liberte de todos os vícios. Então, reconheçamos a infinita misericórdia de Deus. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa, que nos Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que destes aos santos Agostinho Zhaorong e 119 companheiros a graça de sofrer pelo Cristo. Ajudai também nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares, na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares. De certo, dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre cair sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. 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 Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus
e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. Caros irmãos e irmãs, queridos internautas que nos seguem pelo Facebook, queridos ouvintes que nos seguem pela Rádio Clima FM, que transmite diretamente da Igreja Matriz essa Santa Missa, querida família Barbosa da Silva, que hoje está aqui para receber a imagem peregrina de Santana em sua casa, em sua família. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus que envia os seus discípulos em missão. Ainda não é o envio definitivo que acontecerá depois da ressurreição. É o primeiro envio para que eles façam a experiência do que é anunciar a palavra de Deus. E assim o Senhor vai preparando aqueles que irão ao longo do tempo atualizar a sua missão. E foi exatamente obedecendo essa ordem de Jesus que cristãos ao longo da história partiram para anunciar o Evangelho em terras distantes. Um dos teatros, cenários, aonde aconteceu essa evangelização foi a China. A China conheceu o Evangelho de Jesus no século V e a partir daí começou um trabalho lento, mas progressivo de evangelização. Mas a partir de 1648, então muitos séculos depois, começou um processo de perseguição com altos e baixos contra os cristãos da China, que ora eram expulsos, ora eram permitidos, e várias vezes ao longo dessa história, muitos deram a sua vida. Hoje, a liturgia lembra esses mártires chineses a 1930. São 119 mártires. E aquele que inicialmente chama a atenção é o padre Agostinho. Mas eu gostaria de falar para você de um desses mártires, que é santo, que é canonizado, e que tem uma história muito bonita e muito edificante. Trata-se de São Mark Tianxiang, São Marcos. Não Marcos, ele tinha o nome do apóstolo. É um desses mártires que merece que sua história seja conhecida, para a gente ver o caminho da santidade, como é muitas vezes um caminho estranho e um caminho trabalhoso. Ele era médico que, na sua caridade, atendia as pessoas gratuitamente, vivia o Evangelho através da... Mas um determinado momento, curar essa doença, naquela época não existiam tantos conhecimentos científicos, ele começa a tomar ópio. E o que é ópio? Ópio é uma droga. É uma droga alucinógena, uma droga que é utilizada exatamente para diminuir a dor. Só que no seu tratamento, no tratamento da doença, como eles ainda não tinham conhecimento, como não tinham
muito aprofundado a quantidade que se podia usar, ele acaba se tornando um viciado. Ele se vicia no ópio, que é uma droga. Até os nossos dias é uma droga, como a maconha, como a cocaína, é uma droga feita de uma erva, feita da papoula essa droga. E ele se vicia nessa droga. E como ele era muito religioso, ele vai ao padre constantemente se confessar. E quando ele se confessa ao padre, o padre, é claro, coloca como penitência que ele deve deixar as drogas, que ele não pode continuar usando as drogas. Só que na cabeça do padre daquela época, o uso de drogas era só uma questão de força de vontade. Como muita gente pensa hoje, para deixar de usar droga é só querer. Se você quiser, você deixa amanhã. E a gente sabe que muitas vezes não é assim. A pessoa viciada é alguém que está doente. Não é só uma questão de vontade. O vício, muitas vezes, condiciona a pessoa e escraviza a pessoa. Então, como ele frequentemente ele vinha se confessar e o pecado era sempre o mesmo, um dia o padre se irritou. Porque disse, você não muda, você não deixa essa droga. E aí o padre proibiu Marcos de comungar. Ele não podia comungar. Se você não deixar o vício, você não vai comungar. E ele lutava interiormente para vencer o vício e poder voltar à Eucaristia. E sabe quanto tempo ele lutou? 30 anos. Ele passou 30 anos sem receber a Eucaristia. Mesmo sendo um médico bom, mesmo sendo um médico que atendia gratuitamente, mesmo sendo um médico que fazia o bem. E não conseguiu vencer a droga. Ele não conseguiu deixar o seu vício. Drogado e fora da comunhão eucarística. Mas é aí que estoura, em 1900, a guerra dentro da China, na qual os cristãos são acusados como estrangeiros de serem inimigos da China. E aí ele vem preso. Não somente ele, toda a família dele. Um filho, 6 netos e 2 noras. E aquela força que lhe faltou para vencer a droga, não lhe faltou para testemunhar Jesus. Então, enquanto ele vai caminhando para a morte, juntamente com a sua família, seu neto pergunta, vovô, para onde é que nós estamos caminhando? E ele responde, estamos voltando para casa. A casa que é o céu, que é o paraíso. No momento do seu martírio, ele não renuncia à fé em Jesus Cristo. Um drogado e excomungado, sem poder receber a comunhão. E ele manifesta que acredita em Jesus e que por causa de Jesus ele dá a sua vida. E aí ele só faz um pedido. Ele pede que seja o último a morrer, porque ele quer estar ao lado da família até o último momento. Então ele acompanha o martírio de toda a sua família, fortalecendo sua família naquele momento de dor, e depois que matam, cortando o pescoço, degolando os 5 membros de sua família, ele finalmente dá o testemunho maior de Jesus, que é o martírio. E aí está a beleza da santidade. São Marcos é um santo drogado, que passou 30 anos sem receber a Eucaristia, e que é santo da igreja, canonizado pela igreja. Por quê? Porque ele deu o maior testemunho da fé, que não é comungar todo dia, não é ir para a missa todo dia. Até uma pessoa como ele, 30 anos sem comungar, pode dar o testemunho da fé, que é acreditar em Jesus. Por isso que um pensamento de um padre do deserto, os padres do deserto são místicos, que viveram no início do cristianismo no deserto e que passaram mensagens
pequenas frases que nos fazem refletir. E eu creio que a história de Marcos, São Marcos Tianxiang, nos ajuda a entender o que o padre do deserto disse. Nós sabemos que Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, abriu o céu. O céu não existia antes, nem o inferno existia antes. Jesus foi que abriu as portas do céu. E quem foi o primeiro que entrou no céu? O ladrão. Um ladrão que na hora da morte se arrependeu e pediu a misericórdia de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi um ladrão que abriu com Jesus as portas do céu. E quem foi que abriu as portas do inferno? Judas, o traidor, o apóstolo de Jesus. Então, um apóstolo de Jesus, que viveu com ele os 3 anos do seu ministério, que pregou, que curou, que viu os milagres, mas que vendeu Jesus, foi quem inaugurou o inferno. E quem inaugurou o céu foi um ladrão. Então, quantas vezes o caminho da santidade não é o caminho de quem está dentro da igreja, não. Às vezes a santidade vai ao encontro daquele que é viciado em maconha, viciado em cocaína, daquela pessoa que está lutando contra o vício e não consegue vencer. E Deus vai guiando a história por estradas impensáveis. Por isso que o exemplo de um desses tantos mártires que hoje nós fazemos a memória, serve para nós. Primeiro serve para quem tem em casa alguém viciado, a ter paciência. A compreender que muitas vezes o vício, me desculpem a palavra, não é safadeza. É porque fulano não quer. É porque é uma doença que muitas vezes vicia o próprio organismo e a pessoa não pode e não consegue sair. Então essa compreensão, essa paciência. Depois, essa capacidade de entender que não é porque o ser humano é um viciado, que ele não é humano. Ele é um ser humano e merece amor, carinho, respeito. Então que nós possamos hoje, celebrando essa memória de São Mark Tianxiang, rezar por todo mundo que, como ele, é viciado, está lutando para deixar as drogas. Ele não conseguiu, mas venceu de um outro modo. Venceu dando sua vida como testemunho de fé. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos, o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia Vosso nome, Agostinho, Marcos e companheiros, e derramaram seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Marcos, Santo Agostinho e todos os seus companheiros, os mártires da Igreja da China e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Piedade de nós. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queridos irmãos e irmãs, façamos juntos a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos. Do corpo do Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no sangue do Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. A ordem do Senhor obedecendo, celebremos a memória da nossa redenção. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Oremos. Nutridos com o pão do céu, nos tornamos um só corpo em Cristo. Fazei, ó Pai, que jamais nos afastemos do seu amor. E a exemplo dos vossos mártires, Santos Agostinho, Marcos e companheiros, superemos tudo corajosamente por aquele que nos amou por primeiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos enviar um abraço todo especial à família de Isabel Sabino de Barros e José Paz da Cunha, que celebram hoje o 7º dia do falecimento desses seus parentes. Que o Senhor os console, os conforte e que a certeza da vida eterna seja consolo e esperança. Então, nosso abraço especial à família de Isabel Sabino
e também a família de José Paz, ambos 7º dia de falecimento. E nós estamos nos preparando amanhã para uma festa bem grande, que é a festa da Madre Paulina. Amanhã é a festa da Santa Brasileira, Madre Paulina, que nós vamos celebrar na liturgia. Mas amanhã também é o aniversário do padre. Amanhã eu estou fazendo 50 anos, já estou ficando velho. 50 anos. E eu queria pedir um presente para você que está me escutando, você que está me assistindo. O padre não está precisando de nada. De nada. Se eu tivesse 50 pernas, dava para usar as calças que eu tenho. Se eu tivesse 50 braços, dava para usar as camisas. O presente que você me dá é cesta básica para quem tem fome. Você quer dar um presente ao padre do dia do aniversário? Pega uma cesta básica, junta com outra família, faz uma cestinha básica, traz aqui na igreja, amanhã, depois, ao longo da semana. E aí você diz, olha, é um presente para o padre. É do presente de aniversário do padre. A cesta básica para a gente dar comida a quem tem fome. O padre não precisa de nada. É gente que leva bolo, é gente que leva canjica, é gente que leva pamonha, é gente que leva presente. O padre não está precisando de nada. O que eu estou precisando é comida para meus pobres. Aí vocês se mobilizam e o padre vai ficar muito mais feliz se você trouxer uma cesta básica para quem precisa. É a maior homenagem para mim, é o maior presente, é a maior alegria para o meu aniversário amanhã. E o padre pede, eu vou continuar pedindo. Eu estou precisando de uma coisa, que as empresas da cidade, que o comércio da nossa cidade se junte e financie a decoração da igreja para a festa. Para a gente poder fazer o altar bonito de Santana. A gente sabe que flores, sobretudo bonitas, não são tão baratas assim, mesmo a gente vivendo em Gravatá, que é uma terra de flores, né? Para a gente poder decorar um altar como o nosso, é em torno de 700 a 800 reais, para poder decorar um altar desse com flores. Então é uma coisa muito cara. Então a gente não quer a doação em flores, porque cada artista tem um jeito de doar, de preparar o altar. Então, para não ficar uma coisa não muito estética, o que a gente precisa é que alguém assuma, algumas pessoas assumam, padre, a gente assume junto com outra família, com outra empresa. Então vamos deixar o altar de Santana bem bonito, na sua festa de padroeira. Então a gente precisa praticamente de umas 3 decorações de altar, porque faz, aí depois murcha, tem que trocar, fazer outra, até chegar o dia da festa. Então, quero fazer aqui esse pedido para você, você que é comerciante, você que é empresário, então tua empresa pode, então patrocina o altar de Nossa Senhora, só perdoe a chatice do padre, viu que o padre é chato, e ficando com 50 anos está mais chato ainda. Não precisa político, tá certo? Eu não quero altar financiado por político, né? Que como vem a eleição aí todo mundo se torna religioso, fiel, devoto de Santana, quer dar as flores para poder dizer o nome. Então político, não. Se o político quiser dar o dinheiro sem dizer o nome dele, a gente até aceita. Agora a gente não vai dizer o nome dele, tá certo? Mas se uma empresa, se uma família, se uma rua, a nossa rua vai financiar o altar de Santana. Então a gente vai dizer o nome da rua, vai dizer o nome da empresa, vai agradecer. Tá certo? Então, vamos fazer uma festa bonita, vamos fazer o altar de Santana bonito, até porque a igreja fica aberta a manhã toda. Então você pode visitar a igreja ela é visitada. Então a gente precisa dessa ajuda, tá certo? Então vocês se juntam e aí fazem um envelopezinho, fazem a doação e caracteriza, olha, isso aqui foi a empresa tal que vai financiar, junto com outra empresa, que é claro, 700 reais, 800 não é uma coisa barata, mas se junta 3 ruas, então vocês podem fazer isso, tá certo? Vamos deixar o altar de Santana bem bonito, porque é um modo também de nós homenagearmos, tá certo, Santana? Vamos fazer o momento da nossa padroeira, nossa reflexão diária. Seguindo os textos antigos que narram a vida de Santana, se diz logo que após se casarem,
o casal foi habitar em Jerusalém. Percebemos que também ela teve de sofrer as demoras de Deus. A grande diferença dela para o personagem que habitava na piscina próxima de sua casa era que a fé do coxo era acomodada, que fica parada somente à espera, enquanto aquela de nossa padroeira era ativa, que se colocava em movimento, que buscava, orava e desejava. Daí, a sua não era uma espera imóvel, mas a espera da fé. Esse tempo de espera na fé nunca é perdido, porque serve para o nosso crescimento pessoal, santificação e amadurecimento. Na sociedade da pressa, onde tudo tem de ser imediato, pode parecer estranho descobrir o valor da espera na fé. Peçamos hoje que Santana nos conceda esta graça especial de aprender com as demoras da vida, que possamos assim vencer a tentação da pressa e do imediatismo, que nos faz pessoas estressadas e nervosas quando as coisas não acontecem do nosso jeito e nos nossos tempos. Santana, que é chamada modelo acabado de paciência em tua ladainha, queremos hoje tua intercessão junto ao teu neto Jesus, para pedir o importante dom de saber esperar na fé, mas que não seja uma espera acomodada, daquele que acredita ser Deus o responsável de tudo e nós passivos espectadores. Ensina-nos com a tua experiência de mulher de fé e oração, a saber como agir e quando agir, para sermos eficazes colaboradores da ação de Deus em nossa vida. Afasta-nos da tentação de esperarmos entre murmurações e lamentações, e dai-nos a força e a graça da perseverança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gloriosa padroeira, ouve nossas orações, as preces do vosso povo, ouve nossos corações, as preces do vosso povo, ouve nossos corações. E a família que ontem ficou com a imagem peregrina de Santana, hoje repassa a imagem para a família Barbosa da Silva, que vem receber a imagem da nossa padroeira. E assim, Santana vai visitando todas as casas, ruas e os lugares mais diversos da nossa cidade. É ela que nos abençoa, é ela que sempre está ao nosso lado, para que sempre esteja conosco durante a nossa vida. Então agora a família vai entregar, a próxima família, a imagem de Santana, a nossa padroeira. Gloriosa padroeira, ouve nossas orações, as preces do vosso povo, ouve nossos corações, as preces do vosso povo, ouve nossos